Abacuque, capítulo de número 3, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Você que vai encontrando, por gentileza, vamos nos colocando de pé para fazermos essa leitura da palavra de Deus. Abacuque 3, verso 2, diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ler todos juntos novamente? Tem a versão aí que é a mesma versão que eu uso na tela. Acompanhe comigo. Vamos ler todos juntos o verso 2 em diante. 1, 2, 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Tome seu assento, por gentileza. O profeta Abacuque é um dos profetas que foi designado para trazer uma palavra de avivamento para Israel na sua época. Porém, essa palavra de avivamento, ela veio também com uma palavra de correção, porque toda palavra de avivamento, ela nos traz ao compromisso com a palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar algumas coisas para você, daquilo que Deus está desejoso no seu coração de realizar e de fazer, daquilo que Deus tem o propósito de fazer na minha vida e na sua vida, daquilo que o Espírito Santo se propôs a realizar e irá cumprir, queira alguém ou não, irá cumprir, queira o inferno ou não. A palavra de Deus, ela irá se cumprir, queiram os mentirosos ou não. A palavra de Deus, ela vai se cumprir, queiram os céticos ou não, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, e ela não volta vazia, e ela vai fazer o que lhe apraz. E o Senhor, como disse, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, Abacuque escreveu: ouvi, Senhor. Ele disse: eu ouvi. Algumas pessoas, quando às vezes leem de forma rápida, diz ouvi. Veja que a próxima letra depois da letra V é I, então é ouvir. O verbo ouvir. Abacuque estava dizendo que ele havia escutado, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha só, olha como é que produz, o que produz o avivamento. O avivamento produz uma audição espiritual, mas ele também produz um temor ao Senhor. Todo avivamento, ele vem carregado com audição. Veja que Apocalipse de João diz assim: as igrejas da Ásia, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que o texto sagrado também diz que todas as vezes que escutarmos a voz do Espírito, o que não devemos fazer? Não devemos endurecer o nosso coração. Então o avivamento, ele vem com uma voz de som, uma voz de alerta, uma voz de anúncio, uma voz de anunciamento, é a anunciação daquilo que Deus está proposto a fazer. E olha que esta palavra de Abacuque, ela foi proferida cerca de 700 a 750 anos antes da vinda da promessa para o povo de Israel, antes da vinda da promessa do Mashiach, do Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Esta promessa, ela foi proferida, Deus a proferiu, liberou.
através dos lábios proféticos de um homem, de um profeta, 700 a 750 anos antes do cumprimento real desta promessa. E olha que Abacuque, ele tem temor e ele diz: ouvi, Senhor. Sabe quando muitas vezes Deus quer falar conosco, e Deus quer falar conosco? Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer ter uma experiência, e você tenha também uma experiência com Ele. Por isso que quando nós saímos da casa de Deus, que é aqui o santuário, devemos ter o mesmo relacionamento da minha casa, o mesmo relacionamento do meu trabalho, o mesmo relacionamento com os meus amigos, o mesmo relacionamento com Deus na minha vida diária. Porque Abacuque, se ele não tivesse relacionamento com Deus, quando Deus falou com ele, ele não teria ouvido. Agora observe que o texto é bem claro, eu estou segurando o texto para você entender o que a palavra de Deus vai nos revelar nesta noite. Ele diz assim: ouvi, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Veja só, o que é interessante a gente ressaltar aqui agora é que como é que ele pode ouvir a palavra? Ele não disse: eu ouvi a tua voz, mas ele disse: eu ouvi a tua palavra. O avivamento, a comunhão com o Espírito, a comunhão com Deus só vai vir quando nós lermos a palavra de Deus. Tem muita gente que gosta de ouvir profecias. Não é errado, gente. Nós somos abertos aos dons, aos ministérios proféticos, mas a maior profecia está registrada nesse livro. Não tem palavra nenhuma que vai deter, jogar por terra, aniquilar e anular a palavra que já foi profetizada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? A palavra de Deus, ela é tão poderosa que você poderia dizer: mas pastor, o profeta vem para profetizar algo que está acontecendo comigo agora. Porém, a palavra de Deus, ela tem poder para liberar sobre a sua vida algo que aconteceu hoje mesmo, registrado na sua palavra. É o poder da palavra. Hoje, exemplo, eu estava, depois você pega a sua Bíblia e confira comigo. Hoje pela manhã, quando eu estava no meu momento de comunhão com Deus, e eu estava pensando de algumas coisas que estão acontecendo no mundo, e o mundo está assim, gente, indo de mal a pior. E não é de agora, isso não é de agora, é de muito tempo. O mundo está um caos, um terror. Pessoas estão gemendo, pessoas estão morrendo. Esta semana, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu ouvi um noticiário de que uma mãe, minha esposa me mostrou, uma mãe teve a coragem de decapitar o próprio filho e colocou a cabeça no colo e chamava o nome de Exu, que é Satanás. O que é isso? O mundo está entregue nas mãos do diabo, mas nós que servimos ao Senhor temos que ter certeza e confiança que somos a luz do mundo, somos o sal da terra, e a palavra de Deus habita em nós, e nós não vamos ser vencidos pelas mazelas do mundo, gente. O pecado está querendo rodear a sua casa. O pecado e Satanás está querendo rodear a sua família, solapar, levar, e esta é a função de Satanás. Escute-me, guarde esta palavra no seu coração, nesse culto de ensino. Não brinque de ser crente, seja crente de verdade. Quando você é crente de verdade, o diabo pensa, vou usar essa expressão para você entender, ele pensa pelo menos 2 vezes antes de mexer com você, porque o poder de Deus está na sua vida. Agora, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar cuidado para não levantar altares para Satanás dentro da minha casa. Lembra? Estamos falando de uma palavra profética de Abacuque, capítulo 3, que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
temos que tomar cuidado para não levantar altares para o diabo dentro da nossa casa. Pastor, eu sou crente, eu sou servo do Senhor, eu jamais vou fazer isso. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você liga o seu televisor e você deixa as coisas imundas deste mundo que estão lá na tela da televisão. Outro dia eu estava sentado na frente da minha televisão, do meu televisor, procurando alguma coisa para assistir. Eu não estava assistindo ainda, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: muito cuidado com o que você vai ver, porque isso vai entristecer ao meu espírito. Era o Espírito Santo que estava falando comigo. Temos que tomar cuidado, gente, porque o céu não é lugar para pecado. O pecador arrependido vai alcançar o céu, mas eu tenho que virar as minhas costas para o pecado e para o mal e dizer: Senhor, aviva a minha vida, aleluia, aviva a minha obra, aviva a tua obra, aviva a minha casa. Gente, avivamento não deve começar na igreja, avivamento tem que começar dentro da minha casa. O avivamento tem que começar dentro da minha casa. Por isso Abacuque diz: ouvi, I heard, eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E temi. Tem gente que ouve a palavra de Deus e não teme a palavra de Deus. Isso é um surdo espiritual. O pior cego não é aquele que é cego físico, mas é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver. E tem muito cego, escute isso, o que o Espírito Santo está falando comigo, com você nessa noite. Tem muito cego querendo guiar outros cegos. E a Bíblia diz isso: cuidado para não ser guiado por um cego, porque os dois poderão cair no mesmo precipício, no mesmo buraco, no mesmo abismo. Muito se fala de avivamento, e escute o que eu vou dizer para você. Eu não creio, absolutamente não creio numa igreja pequena. Quando eu digo pequena, não é em número de quantidade de pessoas, mas uma igreja pequena, raquítica espiritualmente. Uma igreja que não tem entendimento de glorificar a Deus, não tem liberdade para glorificar a Deus. Eu desconheço dessa igreja raquítica, pequena, fraca, e muitas vezes tem aquele espírito de comiseração, de humildade, de falsa humildade, tentando dizer: porque eu sou humilde demais. A igreja que vai herdar as mansões celestiais é uma igreja viva, é uma igreja poderosa, é uma igreja cheia de crentes, de mulheres e de homens e de jovens e até crianças, cheios do Espírito Santo, que estão ligados no mundo espiritual, que não estão desconectados e estão esperando e aguardando um grande mover de Deus sobre a terra. Eu estou aguardando um grande avivamento que ainda vai assolapar, que ainda vai tomar conta desta nação, que os jovens vão correr para a igreja, que as mulheres vão correr para os pés do Senhor, que os homens, os maridos vão largar tudo e vão vir para o altar. Isso é uma igreja avivada, um povo que tem fome, pela palavra de Deus. E muito se fala por aí, e é verdade, num grande avivamento dos últimos dias que virá. Escute, se Jesus não me levar até lá, porque eu sempre digo isso, esses olhos vão ver o grande avivamento que está por vir sobre este planeta chamado Terra, e a terra vai se prostrar, e os homens vão se prostrar diante do Senhor e vão adorá-lo. Haverá uma grande fome pela palavra de Deus nos quatro cantos da terra. O verdadeiro avivamento, meu irmão, não é o avivamento local que está acontecendo na IMCC Church, ou na igreja batista, ou metodista, ou presbiteriana, mas é um avivamento aonde estiver um santo, uma santa mulher de Deus, um povo que se reúne para adorar a Deus de verdade. Muito se fala deste avivamento, porém, infelizmente, encontramos textos antagônicos, ou seja, contrários
aquilo que nós estamos esperando. Por quê? Porque existe um propósito por cima de tudo isso. Diga comigo, existe um propósito. Diga novamente assim: Deus é um Deus de propósitos. Tudo que acontece não acontece por acaso. Deus nunca foi e Deus nunca será pego de surpresa. Tudo que acontece na minha vida tem um propósito de Deus. Agora, Atos capítulo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, falando de marcas de um verdadeiro avivamento. Atos capítulo 2, versos de número 17 e 18, diz assim: olha, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Espera aí, exatamente, pastor, exatamente isso. Não foi Abacuque agora, e nem foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, mas Lucas registrou uma palavra profética que Deus mandara a ele dizer ao povo, profetizar e escrever, e ele escreveu. E o que Lucas escreveu a mandado de Deus? Ele disse: e nos últimos dias acontecerá. Olha só, diz Deus. Gente, Deus pode mentir? Deus é mentiroso? Então, se Deus não pode mentir, se Deus não é mentiroso, o que foi profetizado no livro de Atos capítulo 2, verso 17, está para acontecer, e aconteceu nos seus dias, e continuará e acontecerá novamente. Observe o texto: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Quem são esses filhos aqui, gente? São os filhos de Israel. Esta profecia, muitas vezes nós pegamos ela, olha aqui para mim, pegamos ela para os nossos dias, porque somos uma igreja avivada, somos uma igreja pentecostal, somos uma igreja cheia de Deus, somos um povo que é continuista. O que é isso? Eu sempre digo aqui: continuista é aquele que continua crendo nos dons do Espírito dado à igreja, dom de cura, dom de milagre, dom de maravilha, dom de revelação, e por aí vai. E pensamos que essa profecia é essa profecia que está se cumprindo nos nossos dias. Porém, esse texto aqui, esses filhos aqui, não são eu e você. Lembra que Lucas estava falando para os judeus, e o Senhor disse para ele: fala para os meus filhos que nos últimos dias acontecerá algo extraordinário, diz o Senhor. E se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Ninguém vai impedir o meu agir. O agir de Deus é poderoso, operando Deus, quem impedirá? Quem pode escapar das minhas mãos? Diz o Senhor. E ele diz: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sabe o que ele está dizendo? Os filhos e as filhas de Israel, os filhos e as filhas de Jerusalém, que agora não receber, aleluia, o Messias, eles vão receber de tanta força, com tanta força, que eles vão crer nesta palavra, que eles vão nas ruas de Jerusalém e vão profetizar. Serão os maiores profetas da história, serão os maiores evangelistas, porque hoje nós pregamos por uma geração que é fácil de entender o evangelho. Ah, pastor, está difícil pregar o evangelho. Está difícil porque você não tem a graça de Deus, você não busca de Deus com sinceridade, e você não pode oferecer aquilo que você não tem. Mas se você tem Deus no seu coração, ora, clama ao Senhor, tem fé, você vai pregar a palavra de Deus que sair da sua boca. Ela tem poder para destroçar cadeias. A palavra de Deus que sai dos seus lábios, ela tem poder para destruir fortalezas. A palavra de Deus que está na sua boca, ela é como uma espada de dois fios. Ela sai cortando e ela volta sarando, porque é a palavra de Deus que está em você. Mas esta palavra profética é para os filhos e as filhas
filhas de Jerusalém, eles vão receber de tão bom grado, eles vão crer com tanta força nesta palavra, que eles vão profetizar nas ruas de Jerusalém. Sabe o que eles vão dizer? A Bíblia não diz, mas eu quero aqui conjecturar e parafrasear ao mesmo tempo. Quem sabe eles vão sair nas ruas de Jerusalém dizendo: ei, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, ele já veio. E alguém pode levantar e dizer: ele já veio, já foi? Eles vão dizer: não, ele já veio e está no nosso meio. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. A ele seja a glória, a honra, e a igreja que adora o nome do Senhor Jesus. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão em nome do Senhor. Haverá profetas nas ruas de Jerusalém. Eles vão declarar a vinda do Messias, o Messias que veio como cordeiro e agora está vindo como leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele veio e agora ele está no nosso meio. E aí o texto continua dizendo: e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Escute isso, toda vez que lemos esse texto, eu já preguei muitas vezes, e não é errado trazer isso para os nossos dias, não é errado contextualizar isso, mas o que o texto está dizendo é que os jovens nas ruas de Jerusalém, você vê esses meninos cheios de Deus, você vê esses meninos buscando a Deus na oração, na vigília, nos ensaios, na presença de Deus, na casa de um, na casa do pastor. Você vai ver os filhos de Jerusalém profetizando nas ruas de Jerusalém. Milagres vão acontecer através deles, porque os vossos jovens terão visões do céu, visões da vinda do Rei dos Reis e da vinda do Senhor dos Senhores. E os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito, agora aí, segura aí, do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Existem dois tipos de servos aqui: o servo que você conhece, que nós já ouvimos aqui, e existe o servo que é o escravo. Tanto é que no original, escute agora, meus queridos amados diáconos e diaconisas que servem na casa de Deus, os irmãos que cooperam, os irmãos que servem de todos os modos, todos os jeitos, somos servos. A Bíblia considera o servo como um escravo, mas não é um escravo porque na visão de escravatura que eu e você temos, é aquele escravo da época dos nossos antigos no Brasil, que viviam dentro daquelas ocas como se fossem índios, mas eram escravos que trabalhavam, porém não trabalhavam para receber, porque o coração deles era tão apegado ao seu Senhor, que o prazer deles era servir. Por isso o original chama servo de escravo, daquele que serve. Outro escritor diz assim no Novo Testamento, dá uma palavra para diácono ou diaconia como rupereta. Sabe quem é o rupereta? É aquele escravo que fica no porão do navio. Alguém já viu aqueles filmes medievais que tem aqueles navios grandes? E lá no fundo do navio, no porão, tem aqueles homens que ficam remando, e fica um rapaz na ponta do navio batendo um tambor, bum, 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 e na medida que o tambor é batido, os remos são remados, a velocidade vai aumentando ou diminuindo. Isso é um escravo, isso é um rupereta. E a palavra de Deus está dizendo que Deus, porque quem disse essa palavra não foi Isaías, não foi Jeremias, não foi Lucas, não foi Abacuque, mas foi Deus. Disse Deus: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e
profetizarão. Sabe qual que é o sentido da palavra aqui? Porque tem pessoas que pensam, porque servem na igreja, servem lá atrás, estão na porta, estão na entrada, estão cumprindo um dever, um trabalho que ninguém vê, estão por detrás dos bastidores, estão no fundo do porão remando, porque quem conhece o nome do remador? Quem sabe quem é aquele que está remando? Ninguém sabe o nome dele, mas Deus diz assim: até sobre aqueles que ninguém vê o trabalho deles, mas o trabalho deles afeta aqueles que estão lá fora, sobre eles eu também derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Se prepara, meu irmão, você que carrega a cadeira, monta o som, liga o equipamento, limpa a igreja, tira o lixo, é sobre você que Deus está dizendo: eu não me esqueci de você, e sobre você também derramarei do meu Espírito. E sabe o que mais? Serão profetas. Serão profetas. Posso ouvir um glória a Deus? Porque aquele que está fazendo as coisas que ninguém está vendo, ninguém imagina que ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus. Por quê? Está lá na porta, está aqui no altar fazendo uma coisa que ninguém faz, porque todo mundo, quando chega na igreja, está vendo tudo funcionando, tudo bonitinho, tudo prontinho. Ninguém sabe que eles estão ensaiando, que eles estão preparando, que eles estão se dedicando, separando parte da vida dele, para que quando a igreja chegue aqui, as coisas funcionem. Deus está dizendo: é sobre você mesmo que eu vou derramar do meu Espírito, e se prepare, porque eu vou usar você como profeta. Eu estou profetizando por alguém aqui o que a palavra de Deus está dizendo: você será profeta de Deus, você será um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que vai ser usado pelo Senhor. E ele fala que virá avivamento sobre eles. Mas por outro lado, existe um outro texto também que eu quero que você acompanhe comigo, porque o avivamento, gente, ele choca. O avivamento, a obra de Deus, e quando eu falo avivamento, eu estou falando tudo que é relacionado à obra de Deus. A obra de Deus, ela choca com o entendimento daquele que é natural. Aquele que não entende o mundo espiritual, aquele que não está vivendo uma dimensão espiritual, ele não entende. Uma decisão do pastor para ele é loucura. Por que o pastor fez isso? Por que o pastor falou aquilo? Por que foi tomada essa decisão? Por que está assim agora? Por que o culto começa às 4h45 e não começa às 6 mais? Por que vai ter 2 dias de congresso? A pessoa que não está envolvida no avivamento, no âmbito da palavra de Deus, no envolvido com as coisas de Deus, ele vai se chocar. Ele vai chocar com as coisas do Espírito. Então, por outro lado, temos aqui o texto de Mateus capítulo 24, verso 12. Que nos fala algo muito interessante também. Se o avivamento vem, se o poder de Deus vem, se a obra de Deus é para ser realizada com intrepidez, com garra, com veemência, com poder, com autoridade, com ousadia, também virá aquilo que o inimigo está tentando realizar para aplacar, para apagar o que Deus quer fazer. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Raciocine comigo. Raciocine comigo de uma forma lógica esse texto. Se Mateus escreveu aí esse texto do princípio das dores, parábola do princípio das dores que Jesus disse, escrita pela pena de Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando nós olhamos para o mundo, olha a razão da nossa lógica humana, se nós não estivermos conectados com a palavra de Deus, se nós não lermos e relermos esta palavra e buscar dela conhecimento, instrução e revelação. Obviamente o Espírito vai te revelar, mas você precisa estudar de forma sistemática a palavra de Deus.
é importante estudarmos a palavra de Deus, principalmente dos dias que estamos vivendo. Por quê? Devido à multiplicidade, à expansão, a gigantesca e veloz expansão da tecnologia e da informação, somos uma geração menos informada. Por que somos menos informados, sendo que temos tanta informação? Porque nem toda informação é fidedigna. Nem tudo que reluz é ouro. E a gente encontra crente que se desespera por pouca coisa. A internet está cheio desses que querem angariar, engajar, aumentar, alavancar os seus likes, os seus views. E tudo que ele vai fazer é trazer um tema, pegar uma verdade e distorcê-la. Para quê? Para trazer para si a atenção. Eu sei mais, eu conheço mais, eu descobri isso, fui eu o dono desta revelação. E muitas pessoas, na sua ingenuidade, quando eu digo ingenuidade é falta de conhecimento da palavra de Deus, acabam comendo essas bolotas que são distribuídas por aí. Ao invés de crer na palavra, ao invés de crer no homem de Deus que está com você há 1, 2, 3, 5, 10 anos, que tem a mesma postura, que tem a mesma envergadura, escute o que eu vou dizer para você, a mesma fome de Deus que eu tenho hoje é a mesma fome que eu tive há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Quem me conhece como os meus cunhados sabe disso. Eu sempre fui faminto por Deus. O meu maior desejo é ver Deus incendiando o povo de Deus. Eu fico preocupado, irmãos, quando eu chego na igreja e eu vejo um povo disperso, alheio, distante. Eu vejo um povo no celular, um povo que não se conecta, um povo que senta lá atrás para conversar, um povo que não se envolve. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um líder que não se envolve, que não gosta de oração, que não está na vigília. Um sinal da pessoa que quer um avivamento é um homem que ora, é um homem que busca. Aonde tem um ponto de oração, eu quero estar lá orando. Aonde tem a vigília, que dia que vai ser a vigília, eu quero estar buscando a Deus. Eu fico assim, apaixonado ainda mais por Deus, quando eu vejo jovens sentados na minha frente, vindo num culto de terça-feira, para aprender a palavra de Deus. Isso me mostra o Espírito Santo. Toda vez que isso acontece, fala comigo: eu estou no meio de vocês, a minha palavra está sendo revelada a vocês, o povo está se alimentando da palavra verdadeira, do pasto verdejante, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada de forma fidedigna. Agora, cuidado com o que você vê por aí. Por isso Mateus escreve no verso 12 do capítulo 24 que: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pega essa visão aí, ó. Por que é que Mateus deveria escrever esse texto? Primeiro, a palavra iniquidade não é para o ímpio. Esse termo para o ímpio não é iniquidade, é outro termo. A palavra iniquidade é para os que são da casa, é para os que são crentes. Vamos usar essa expressão. Nós já ouvimos aqui que somos crentes, que somos evangélicos, que somos o que mais? Cristãos. Mas de fato somos o quê? Discípulos. Temos até a palavra servos. Então a palavra iniquidade não é para quem está fora no mundo. Porque olha aqui, gente, vamos raciocinar. Não vamos, nem precisa ser teólogo para isso não, mas vamos raciocinar de forma lógica, de ser humano que conhece o português. Como é que eu vou dizer, dar um termo a alguém para que esteja sujo, sendo que ele já é sujo?
A palavra iniquidade é para aqueles que estão limpos. A palavra iniquidade é contra aqueles que vivem na verdade. Iniquidade, ante a verdade. Então quem está na verdade é quem está na luz. Quem está na verdade é quem ama a Deus. Quem está na verdade é quem ama a palavra de Deus. Quem está na verdade é quem está na casa de Deus. Quem está na verdade é aquele que serve a Deus. Quem está na verdade sou eu e você. Aleluia. E agora Mateus diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. Aonde essa iniquidade vai se multiplicar? Lá fora no mundo? Essa semana nós fizemos uma visita para uma pessoa, e aí a gente consegue diferenciar quem é santo, vive uma vida de santidade, quem não vive uma vida de santidade. Os padrões não condizem, os princípios não são os mesmos, a fala não é a mesma, o espírito não é o mesmo. O espírito que está em nós não é o espírito que está no mundo, gente. O espírito que está em você é o Espírito de Deus. Por isso que quando você sai lá no mundo, saia com autoridade, porque você é um porta-voz de Deus. Você caminha e Deus caminha com você. Você caminha e a palavra da verdade caminha em você. O mundo vem trazendo uma notícia má e você vai levar uma notícia boa, dizendo: com o meu Deus eu posso todas as coisas. Eu vencerei, eu romperei, eu pularei obstáculos, porque eu sou maior com Ele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus quiser me dar a vitória, Ele vai me dar a vitória. Mas se Ele quiser me matar, Ele vai me matar, porque nu vim a esse mundo e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos adoram a Jesus? A verdade que está intrínseca em mim, a verdade que está intrínseca em você é uma, a verdade que está intrínseca neles é outra. E na verdade não é verdade, porque eles são iníquos, são homens e mulheres distantes de Deus. Agora, a iniquidade, ela opera dentro da casa. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor, olha que interessante isso aqui, o amor de muitos esfriará. Olha como o texto interpreta o próprio texto. Eu sempre digo aqui que a Bíblia, ela faz o quê? Ela interpreta a própria Bíblia. Diga comigo: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Olha como a Bíblia está interpretando ela mesma. Por multiplicar o que? A iniquidade. A iniquidade de quem está lá fora? Não, ele já está entregue, ele já está perdido. Gente, escuta o que eu vou dizer para você. Guarda isso no seu coração. Toda pessoa que vier com um quadro crítico de dissolução, de angústia, de desejo pecaminoso, de vontade de errar e sair pelo esse mundão fazendo e pintando o diabo a quatro, é porque ele tem um vazio grande dentro dele. E aí ele vai tentar preencher este vazio com álcool, com a bebida, com sexo, com a imoralidade, com a pornografia, com tudo que não aprove a palavra de Deus. Por quê? Porque dentro dele está um vazio do tamanho de Deus. Agora, se eu sou cheio de Deus, eu não tenho espaço na minha vida para pornografia, eu não tenho espaço na minha vida para depressão, ainda que ela venha, eu posso até me tratar, mas eu não tenho espaço dentro da minha alma para essas coisas, porque lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Todo vazio dentro do homem é do tamanho de Deus. Elias estava escondido dentro da caverna porque teve depressão, ele estava vazio. E Deus disse: Elias, você está precisando de mim. Você não está precisando de tomar remédio não, chazinho não. Tanto é que o Senhor disse assim: olha, bateu nele, bata um anjo nele, dá um toque nesse camarada, diga para ele: olha, tem uma botija de água e uns pães aí fresquinhos para você. Levanta, come e bebe e caminha, porque grande é a sua jornada. Ei, meu irmão, você não tem tempo para depressão, você não tem tempo para ansiedade, você não tem tempo para angústia. Dá um chapo, tapa nessa angústia e diga: maior é aquele que está comigo. Eu vou adorar a Deus, porque adorar a Deus faz bem para a alma. Aleluia!
estou sentindo Deus aqui. Faça uma experiência. Quando estiver triste, pega o seu vecchio, pega o cabo de vassoura, pega o volante do seu carro, liga um som. Não tem som, vai cantando em voz alta: bendito seja o nome do Senhor, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Comece a proferir. Você vai ver que a tristeza, ela vai saltar de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor. E eu só estou aqui na introdução. Eu estou inspirado hoje. Por se multiplicar a iniquidade, o que acontece? O amor de poucos, o amor de muitos se esfriará. Não é de quem está lá fora, porque ele não tem amor a nada. Ele ama o Senhor? Não ama o Senhor. Não está nem aí com quem descobriu o Brasil. Não tem compromisso. Eu poderia sair aqui de banco em banco e perguntar para você: o que te trouxe aqui hoje? Você poderia estar em casa, lá deitado, assistindo com os pezinhos para cima, comendo aquela pipoquinha, aquela pizza, só engordando, assistindo Netflix. Está amarrado. Mas por que você está aqui? Porque você ama o Senhor. Você ama a sua palavra. Aquele que não tem amor pela palavra, ele não valoriza a palavra. Ele não tem apego pela palavra. Por isso que a Bíblia diz: por multiplicar o avivamento vai vir. O avivamento virá. E quando eu digo que avivamento virá, é porque está vindo uma onda de Deus aí. Está vindo um negócio aí avassalador. Você lembra daquela chuva, aquela tempestade de gafanhotos que passou lá no Egito e destruiu toda a lavoura dos egípcios? Eu estou vendo aí como se fosse não gafanhoto, mas uma enxurrada do céu que está vindo aí, e avassaladoramente vai inundar a minha casa, vai entrar dentro da minha casa, vai entrar dentro da faculdade. Aonde tiver um crente, ele vai começar a falar em línguas estranhas. Ele vai dizer: eu quero o Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero a sua palavra, eu quero adorar, eu quero cantar, eu quero louvar. Eu não quero mais nada, eu não quero escola, eu não quero faculdade, eu não quero trabalho, eu não quero dinheiro, eu não quero dólar, eu não quero ouro, eu não quero green card, eu não quero cidadania americana. Eu quero o céu, eu quero Deus, eu quero a palavra de Deus, eu quero ser cheio de Deus. Levanta a sua mão e adore ao Senhor, porque não há iniquidade no seu coração, e nem frieza espiritual, e nem frieza espiritual na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas, amados, o avivamento, ele é bombardeado todos os dias. Toda vez que você ver uma igreja, escuta isso, avivada, animada, cheia de Deus, um povo alegre, um povo vibrante, um povo que tem compromisso com a palavra de Deus, são esses que vão ser bombardeados. São esses que vão criticar. Fanático, é louco. Aquele povo lá é tudo louco, fanático. Aquele é um fanatismo. Para que aquilo? Para aquele barulhão. Eu me lembro que uma vez uma pessoa entrou aqui na igreja, de tantas que já entraram aqui, e minha esposa foi cumprimentar essa pessoa, e essa pessoa assim demonstrou que gostou, mas não gostou. E a minha esposa percebeu o lado que ela não gostou e disse assim: olha, não se preocupe não, aqui nós somos pentecostal, aqui a gente gosta do mistério, aqui a gente é da marcha.
Aqui a gente gosta do barulho. Meu marido gosta do barulho. Não pensa você que ele vai baixar o microfone, que não vai. Quanto mais alto para ele é melhor. Quanto mais glória a Deus é melhor. Quanto mais aleluia tiver na casa é melhor. Porque é melhor dar aleluia do que fofocar. É melhor dar glória a Deus do que falar mentira. É melhor dar glória a Deus do que pecar. É melhor glorificar a Deus do que qualquer outra coisa. E tem outra coisa, eu tenho um remédio para você, um santo remédio para você. Aquele que dá glória a Deus, aquele que glorifica na igreja do início ao fim, é unicamente aquele que não vai ser comido de bicho. Porque aquele que não glorifica, o bicho está de olho nele, mas se vier vai ter que sair. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: se é melhor você dar glória a Deus. É melhor você dar glória a Deus, senão você vai ser comido de bicho aí, garoto. I love you, Jesus. Vai adorando, gente. Senti Deus aqui, gente. Quem fala em mistério fala com o céu. Quem fala em mistério fala com os anjos. Quem fala com os anjos fala com Deus. Quem fala com Deus fala com o Espírito. Quem fala em mistério vai se enchendo, vai se fortalecendo na força do poder de Deus. Vai adorando. Todo aquele que é avivado, toda igreja pode procurar. Toda igreja que é avivada, ela é perseguida, ela é criticada, ela é mal falada, ela é mal entendida, ela é mal interpretada. Eu vou te dar, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Tem texto na Bíblia para isso? Tem texto na Bíblia para isso. A Bíblia diz o seguinte: que o poder de Deus, ele é loucura para aquele. Poder de Deus, meu irmão, é loucura para quem perece. Poder de Deus é loucura para o pecador. Poder de Deus é loucura para o maconheiro, o prostituto, a prostituta. Poder de Deus é loucura para aquele que vive no pecado, na promiscuidade, na pornografia, na fornicação. Mas para nós que servimos ao Senhor, é a graça, é o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus. E somos perseguidos, gente. Eu vou terminar uma outra hora, mas deixa eu encerrar dizendo o seguinte: Apocalipse 3. Põe na tela para nós, meus queridos. Capítulo de número 15, verso 16. Olha o que nós temos que tomar cuidado, gente. Porque o que está por vir por aí vai pegar aquele que estiver atento. Ei, tem alguém atento aí hoje? Fica atento, porque até na hora do arrebatamento, deixa eu dizer para você, só aquele que estiver atento ao soar da última trombeta vai ouvir a trombeta tocar. Aleluia, 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 aleluia. Vou te dar uma ajuda. Você lembra quando você estava na escola e você estava lá num período da aula e de repente toca o sino, toca a corneta, toca aquela buzina, você tem que mudar de sala. Se você não estiver atento, você vai ficar na sala. Vai vir uma outra turma, você vai ficar lá. Mas quando a trombeta soar, você está andando na rua, está no trabalho, está lá no granito, está na construção, está no Uber, está na igreja, você está ligado. A trombeta tocou, o meu nome foi chamado. Aí vou para os braços do Senhor. Apocalipse 3. Cuidado, gente. Diga comigo, cuidado. Só as irmãs, diga. Só os irmãos, digam. Diga para o irmão que está do seu. Rapaz, vocês falaram forte agora, hein? Falaram bonito agora, hein? Apocalipse 3, verso 15. Conheço, eu sei as tuas, o quê? Só as irmãs, 1, 2, 3. Eu sei a primeira parte toda. Só os irmãos. Esses irmãos comeram mais hoje. Glória a Deus. Estão mais firmes hoje. Estou gostando de ver esses homens. Está avivado. Apocalipse de João. Na verdade, Apocalipse de Jesus. Quem escreve é João. E quem fala é Jesus.
Ele está dizendo para uma das igrejas da Ásia: eu sei, eu conheço as tuas obras. Está falando para quem? Aqui, cá entre nós. Está falando para o mundano? Está falando para aquele que não conhece Jesus, que não quer nada com nada? Está falando para nós. Está falando para mim. Eu conheço as tuas obras. É muito lindo todos nós envolvidos na obra de Deus, trabalhando. Nós temos que fazer isso mesmo. Eu incentivo vocês, pega os irmãos mais velhos aí, ó. Pega o Richard, pega o Giliard, pega os pastores, os obreiros. Pergunta para eles: o que eu posso fazer na obra de Deus? O que eu posso fazer na casa de Deus? Por quê? Porque quando estamos aqui, estamos cumprindo o nosso dever de trabalhar na obra de Deus. Eu me lembro que no início da obra aqui, no trabalho aqui, quem estava conosco desde o início, como a irmã Rosane, Josi, talvez mais um outro irmão que eu não me lembro agora, sabe que nós tínhamos que fazer tudo. Abrir igreja. Minha esposa levantou a mão e falou: eu estou aqui desde o início. Ainda bem que está aqui desde o início, né, irmão? Tocar, cantar, pregar. É muito bom servir a casa de Deus, mas quando há um acúmulo de deveres, de funções, vai indo cansa, não é verdade? A gente não pode cansar, não devemos olhar para esse sentimento. Nós temos que prosseguir, descansar, sabe, dar aquela parada, aquela respirada e continuar. Mas quando a obra vai crescendo, vão vindo pessoas, homens compromissados, e Deus sempre tem falado conosco: eu vou te enviar pessoas compromissadas, obreiros compromissados. Um dia eu vou pregar aqui sobre isso e eu vou dizer: vai ter joio no meio do trigo, vai ter. É importante que nasça, é importante que cresça junto, porque Deus tem um mistério com o joio, Ele tem um prazer de cortá-lo. E Apocalipse de João, no capítulo 3, Deus disse: eu conheço as tuas obras. Deus conhece as minhas obras. Se eu faço por amor ou se eu faço obrigado. Eu sempre digo aqui que existem 3 orações lindas de Jesus. A primeira é a oração do Pai Nosso. Se você quiser, eu recito ela em hebraico: Avinu shevashamayim nikadesh nha tavo malchucha yaseh etzonha kevashamayim kim baaretz et lehekenu telanu hayon uslarlanu hatainu kefish esorim gamanarnu lahotilanu vialt vieno lideni sayon uslarlanu hatainu isin hatsenu minaha kileha hamamlaha hagvuha ferhat ferret leolamei olamim. Amém. É o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Jesus ensinou os discípulos. Uma oração linda. A segunda oração linda de Jesus é que Jesus orou ao Pai pelos discípulos e disse: Pai, eu não lhe peço que os tire do mundo. Porque tem gente que vive orando: Senhor, me tira desse mundo. Está indo contra Jesus. Está indo contra Jesus. Jesus disse: eu não lhe peço que os tire do mundo, mas diga o quê? Que os livre do mal. Todas as vezes que nós estivermos caminhando por um caminho perigoso, que não for da nossa vontade, que Deus está vendo que nós vamos caminhar por um caminho que vai ser de morte, Ele vai nos livrar, porque Ele não vai deixar os seus filhos enganados. A Bíblia diz isso: aqueles que são de Deus, o diabo não toca. O diabo não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A gente visita pessoas, ora por filhos, ora por pai, ora por mãe. Pai pede para orar por filho, porque o filho não está dormindo de noite e não sei o que lá mais, e está tendo insônia. Isso é normal, a gente vai e ora. Mas a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. E se não toca, o diabo não tem poder para tocar no meu filho, não tem poder para tocar na minha filha, não tem poder para tocar na minha esposa, não tem poder para tocar na minha vida, não tem poder para tocar na minha casa. E se ele vier, ele vai ser fulminado por causa do poder de Deus, da glória
glória de Deus, do fogo de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus, do altar de Deus que está dentro de mim. Não toca. E Jesus disse: eu peço que eu não os tire do mundo, mas que os livre do mal, Senhor. Terceira oração de Jesus, ele disse assim: eu rogo, eu clamo, I shout, eu grito. A expressão aqui, rogar, é gritar. É a mesma expressão de Jeremias 33:3. O que Jeremias 33:3 diz, gente? Clama a mim. Aquele clamar ali é rogar, é gritar. Eu grito. E alguém diz assim: por que tu grita tanto? Deus não é surdo. Peraí, a Bíblia está dizendo que ele estava gritando, ele estava clamando, ele estava rogando. Nós temos que gritar mesmo, gritar um cântico de alegria, gritar um louvor ao Senhor. Ele disse: eu rogo, eu clamo, eu grito. Deus, eu grito, rogo-vos que envie ceifeiros, trabalhadores para a seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Três orações poderosas de Jesus. E aí ele disse aqui em Apocalipse, eu já encerro: conheço as tuas obras. Deus conhece as minhas obras. Ei, tem algum ceifeiro aqui nessa noite? Tem algum trabalhador aqui nessa noite? Tem alguém que está trabalhando em prol do reino de Deus? Eu vejo pessoas entrando na igreja. Hoje eu vi um irmão que está já envolvendo. Isso é lindo demais, ver as pessoas querendo se envolver na obra de Deus de uma forma ou de outra. São esses que vão crescer no mundo espiritual, porque se colocam à disposição. São como Samuel dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você se envolver agora, por detrás das cortinas, por detrás das malhadas, por detrás dos bastidores, Deus vai te colocar no meio de um povo, e você vai levantar, arvorar a bandeira da vitória, e vai dizer para o gigante incircunciso: vieste contra mim com paus e varapaus, mas eu vou contra ti, ó gigante, no nome do Senhor dos exércitos. Adore o nome do Senhor Jesus. Fica de pé comigo nessa noite. Quero convidar o grupo de louvor para a gente louvar aqui, no nome do Senhor Jesus. Sabe o que me deu vontade de cantar aqui hoje? Aquele corinho, aquele louvor que fala: eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que eu tenho agora. Aleluia. Bata no peito e diga assim: eu tenho Jesus. Levanta sua mão enquanto eles se preparam para louvar a Jesus. Há uma graça de Deus aqui nesta noite, há uma unção de Deus aqui nesta noite para te preencher. Vai adorando a Jesus, vai adorando a Jesus. Pode ir cantando, pode.